A gente está falando em redução da maioridade penal, mas você já tem cadeias no sistema socioeducativo de internação. E aí, mais uma vez, né, não é só uma questão de todas essas políticas estatais que eu descrevi, mas também tem toda uma sintonia e uma simetria que é também produto dessas políticas do primeiro comando da capital que vão, de fato, entrando nesses espaços, né? E muitas vezes já vem de fora com os próprios adolescentes que, por exemplo, se o adolescente trabalha num ponto de venda de drogas que de certa maneira controlado pelo primeiro comando da capital ali, naquele território, ele já entra para dentro das unidades de internação sabendo as normas de conduta do primeiro comando da capital. Não é uma coisa que se constitui só dentro, mas é algo que vem de fora também. E aí eu acho que isso coloca uma questão importante atualmente, que é cada vez mais as fronteiras entre o dentro e o fora dessas unidades estão borradas. Essas fronteiras são porosas, entendeu? O que acontece dentro está em sintonia com o que acontece nas prisões, mas também com o que acontece nos territórios urbanos. Acho que esse é um ponto importante. A gente tem aí uma redução informal da maioridade penal em prática, colocada pelo governo do estado também, há pelo menos uma década, entendeu? Ou mais do que isso. Mas enfim, tem alguns traços que vão apontando para o fato de que o estado de São Paulo, de certa forma, já colocou em prática algumas ações que apontam para essa redução da maioridade penal. E é uma redução da maioridade penal informal, o que é algo muito mais perverso, eu acho, porque enquanto as pessoas estão discutindo se no plano legal vai ou não vai fazer, de certa maneira, na prática, o que você vê são algumas políticas governamentais que vão apontando para esse caminho e que, de certa forma, já estão construindo esse caminho, né? O domínio de unidades e, enfim, todas essas figurações que a gente tem hoje no sistema prisional, mas também no sistema socioeducativo, que isso é produto de ausência do Estado. Eu acho que não, eu acho que é produto, e outros colegas de pesquisa vêm falando isso também, eu acho que é produto de presença do Estado e presença com políticas que são políticas marcadas por essa lógica punitiva carcerária. Então, assim, o Estado, nos últimos, enfim, sobretudo na última década, vem criando uma série de dispositivos de controle que operam nesses espaços, como, por exemplo, o RDD. O Estado não está ausente nesses espaços, pelo contrário, ele está presente. Eu acho que a grande questão é ver como essas políticas governamentais, elas se articulam com as políticas criminais. Um dos adolescentes, uma das trajetórias que eu acompanhei, no caso o nome do adolescente que eu estou citando agora é o Pedro, também é um nome fictício, ele entrou na instituição e transitou por todas essas posições hierárquicas, né? Setor, faxina, encarregado e piloto. Ele se transformou em piloto do Complexo de Franco da Rocha. E esse adolescente, da última vez que eu encontrei ele, isso faz uns 3 anos já, ele já estava do lado de fora, já tinha sido desinternado. Curiosamente, ele estava trabalhando numa empresa que contratava ex-egressos do sistema prisional adulto, e ele ensacava, enfim, sacos de soja, né? Ele enchia sacos, aquelas sacas com soja. E óbvio, ele estava extremamente descontente com aquilo, ganhava pouco, estava novamente com todos os problemas familiares que caracterizavam, enfim, a trajetória dele desde antes dele entrar da fundação. E aí eu perguntei para ele como ele estava e tal, e ele disse: pô, o senhor não acredita, mas eu sinto saudade daquela época, né? Dentro da unidade de internação, quando ele era piloto, ele negociava com o diretor, ele tinha todo um prestígio, todo um respeito, não só dos outros adolescentes da população, mas também dos funcionários que sempre solicitavam ele quando era preciso resolver alguma situação complexa. Então, era um adolescente que tinha uma posição ali de prestígio e de reconhecimento, que quando ele saiu, ele não encontrou isso no trabalho no qual ele conseguiu ter, enfim, alguma renda.